Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Maria de Lourdes. Estamos aqui mais uma vez para fazermos uma reflexão sobre o livro de José Carlos de Luca, Para o Dia Nascer Feliz. Nós vamos falar sobre a responsabilidade de todos nós. E ele nos traz nesse texto o seguinte: Deus nos deu o livre-arbítrio e, por consequência, a liberdade de fazer ou não o que queremos. Tudo me é lícito, como afirmou Paulo de Tarso, embora nem tudo me convenha. Entretanto, essa liberdade deve vir acompanhada da responsabilidade, já que estaremos sempre vinculados a tudo quanto nossas ações tenham produzido. Então, tudo aquilo que nós produzimos, as ações que praticamos, vai ter sempre o acompanhamento da nossa responsabilidade. Quanto de responsabilidade estamos colocando nas nossas ações? Isso é interessante observar. E ele traz aqui. Sempre colheremos, ele continua falando, de acordo com o que semearmos, por intermédio dos nossos atos, pensamentos e palavras. Então, nós vemos aqui que ele diz que, através da nossa semeadura, que é por intermédio dos nossos atos, quer dizer, aquilo que nós praticamos, que são os nossos atos, os nossos pensamentos que ficam conosco e as palavras que emitimos. Então, é muito proveitoso que observemos isso. Nossos atos, pensamentos e palavras. Vamos colher de acordo com aquilo que fizermos. Se jogarmos uma bola amarela na parede, voltará uma bola amarela, ele continua falando. Nunca uma bola de outra cor. Contudo, temos uma forte tendência a transferir responsabilidades. Na maioria das vezes, transferimos sim responsabilidade aos outros de atos que muitas vezes praticamos. Fugindo dos nossos compromissos, deixamos de assumir os nossos compromissos, aquilo que fizemos, e atribuímos a outros. Quantas vezes transferimos nosso insucesso para o acaso? Aconteceu. Para a falta de sorte. Eu não tenho sorte mesmo. É por isso. Para Deus, muitas vezes, até a Ele atribuímos aquilo que fazemos. Para os parentes e inimigos. Para os espíritos e por todos. É interessante que pensemos nisso, assumirmos as nossas responsabilidades e não atribuímos a outros. E ele continua: jamais nos afastaremos de nós mesmos. É uma verdade. Somos hoje o que ontem produzimos. Somos hoje o resultado daquilo que ontem fizemos. Adverte-nos a espiritualidade que um dos maiores entraves ao nosso adiantamento moral é o de não querermos assumir responsabilidades perante a vida. Perante a vida, assumir responsabilidades perante a vida. Isso é um entrave para o nosso adiantamento moral. Então, não assumir significa que estamos atrasando a nossa elevação moral, o nosso adiantamento moral. Quanto
mais evoluído é o espírito, mais responsável ele é. Então, ele assume suas responsabilidades. Entretanto, geralmente vivemos com uma certa dose de inconsequência, que é próprio de muitos de nós. Ser inconsequente, ter atitudes não as melhores, agimos por impulso, mesmo por inconsequência, muitas vezes. E ele continua: pensamos somente no agora. Esquecidos de que as nossas ações geram consequências a nós mesmos. Sim, a nós mesmos. Se me embriagar, sou responsável pelos danos que ocasionaram ao meu corpo. Sim, aquilo que nós vamos trazer de negativo e de doença para o nosso corpo. Se me consumir nas drogas, será minha a responsabilidade pelo suicídio praticado. Quer dizer, eu vou mutilando e aniquilando o meu corpo físico. Ele continua dizendo: informam os amigos espirituais que, do outro lado da vida, há muita gente sofrendo por falta de responsabilidade, pois viveram na inconsequência, sem ordem, sem disciplina, querendo tomar conta dos outros e não cuidaram de si mesmo. A gente, nós todos, às vezes, incorremos nessa situação. Nos preocupamos com as outras pessoas, queremos cuidar do outro, mostrar que somos solidários e esquecemos de nós mesmos. Esquecemos que precisamos nos olhar e ver como estamos agindo. Hoje estão em condições nada confortáveis, quer dizer, os espíritos não estão em situações confortáveis. Alguns já se preparam para futuras reencarnações, participando de estudos sobre responsabilidade individual a fim de evitarem novas quedas. Olha, estudando sobre a responsabilidade individual, porque foi algo que ele fez em outra vida e que agora ele está estudando a fim do quê? De numa nova vida evitar novas quedas. Plano espiritual atuando para que na próxima reencarnação os espíritos tenham mais conhecimento em relação à sua responsabilidade individual. Sem responsabilidade, jamais conseguiremos alcançar a felicidade real. E ele continua: não me refiro apenas à responsabilidade perante as obrigações sociais, mas também a que devemos ter sobre nós mesmos. Precisamos assumir o comando da nossa vida. Isso é o ideal, assumir o comando da nossa vida. Meditar sempre, antes de qualquer atitude. Então, antes de fazer alguma coisa, de tomar uma atitude, meditar e tomar atitude melhor, a fim de verificar o motivo de nossas ações e as consequências que advirão com os nossos atos, pensamentos e palavras. Ser responsável por si não é esperar nada de ninguém. Olha que é muito importante a gente ouvir o que ele diz aqui. Ser responsável por si não é esperar nada de ninguém. É não esperar que o outro preencha as minhas necessidades. Porque nós precisamos suprir as nossas necessidades. As pessoas que estão ao nosso redor são importantes, mas nós precisamos cuidar de nós mesmos. A responsabilidade individual deve ser nossa maior conquista, assim como deve ser o maior ensinamento para nós todos. Quando adquirirmos maturidade perante a vida, assumindo as consequências das nossas condutas e adotando novos padrões de comportamento, estaremos dando passos seguros em favor da felicidade real. Então, quanto antes adquirirmos a nossa maturidade perante a vida e
se permitindo também assumir as consequências daquilo que fizemos e nos trazendo para nós um novo jeito, um novo comportamento, novos padrões. Nós estaremos dando passos seguros para a nossa felicidade real. Por quê? Porque estaremos assumindo aquilo que realmente fizemos. Estaremos vivenciando a vida que escolhemos. Então é muito importante que todos nós pensemos nisso. Qual a nossa responsabilidade conosco mesmo perante a vida, os nossos atos, aquilo que praticamos no nosso dia a dia? Essa é a mensagem de hoje. Responsabilidade é importante para que caminhemos para uma felicidade interior e uma lucidez maior para o nosso espírito. Muita paz a todos.